Fala aí, galera, tudo bem? Tudo certo? Vamos falar um pouco aí de Vasco da Gama. O Vasco precisa vencer o América Mineiro em São Januário. O Vasco necessita dessa vitória aí para se manter livre da zona de rebaixamento. Então o Vasco tem que ir com tudo. O Vasco precisa ir com tudo, né, nesse jogo aí contra o América. O Vasco tem que vencer. O Vasco precisa vencer dentro de São Januário. Precisa arrancar esses 3 pontos para fugir da zona de rebaixamento. E eu tenho certeza que o Vasco vai conseguir esses 3 pontos e depois vencer o Cruzeiro em Minas Gerais para escapar da zona de rebaixamento. O Vasco precisa disso. O Vasco precisa da união da sua torcida, do seu torcedor nesses jogos, principalmente contra o América Mineiro, que vamos ter em casa. O Bragantino, Red Bull Bragantino, também vamos enfrentar em casa, né? E o Vasco precisa vencer. Somente a vitória é necessária ao Vasco. E amanhã vai ser eleições no Vasco. De um lado vai ter o ex-jogador Pedrinho, ídolo do Vasco, da Libertadores da América, o cara que fez dois gols contra o Grêmio na ida e na volta. Ele vai estar disputando a presidência do Vasco ao lado de Leviciano, que infelizmente naquelas eleições, porque no Vasco é tudo turbulento, o Leviciano não levou. O Leviciano ficou de fora, né? Ele poderia ter sido o presidente do Vasco, moralmente, né? Ele era para ter sido o presidente do Vasco, mas como o estatuto do Vasco tem brecha para um monte de coisa, acabou ele saindo e entrando outro, o Salgado. Mas eu espero que nessas eleições de amanhã não tenha brigas, porque essas brigas políticas acabam interferindo no Vasco. O Vasco acaba jogando muito mal. O Vasco acaba caindo para a segunda divisão por conta dessas brigas políticas. E eu vi um vídeo onde o Leviciano e o Pedrinho se abraçaram. Então eu acredito que amanhã nas eleições não tenha mais essas brigas, né? Porque quem perde com essas brigas políticas somos nós, torcedores do Vasco da Gama. Nós, torcedores do Vasco da Gama, que acabamos perdendo tudo por conta dessas brigas políticas. As pessoas têm que se juntarem para ajudar o Vasco, a crescer o Vasco. O Vasco é um time de uma torcida imensa. É de uma torcida imensa. Os torcedores do Vasco, ele compra os ingressos e acaba em menos de 24 horas. O Maracanã tá pequeno pro Vasco. E as notícias que dão é que o Vasco vai contratar... o Vasco, né, vai fazer um estádio de futebol para ele na Barra da Tijuca. Isso é muito bom, porque aí o Vasco já tem o São Januário. São Januário é do Vasco, erguido pela mão do povo, do vascaíno. Temos o Maracanã. O Maracanã é custeado com verba pública. Então é custeado diretamente ou indiretamente pelos torcedores do Vasco e de todos os clubes do Rio de Janeiro. E agora esse estádio na Barra da Tijuca. Então a gente pode ter 3 estádios, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo para calar a boca dos flamenguistas, os sem-tetos. E o Vasco tem que crescer. Eu acredito muito, eu sei que muita gente fala mal da 777. Eles no início eles erraram muito, né? Colocando um flamenguista no escalão do poder do Vasco, mas já tiraram ele, né? Tem que ser vascaíno. Para ficar no comando mais alto do Vasco, tem que ser um vascaíno. Aí ele saiu o treinador também, o Barbieri, que era um outro flamenguista. Então aí colocou o Ramon Dias, argentino, ex-jogador de futebol também da seleção.